Meu tio pegou uma vela da mesa, levando até aquela direção, mas estranhamente, quando a sala ficou mais clara, não tinha ninguém. E mais estranho ainda, quando ele voltou com a vela para cima da mesa, voltamos a olhar para a sala no meio do escuro, e aquela... Era um sábado de muito calor, e nesse dia, todos estavam na casa da minha mãe. Diferente de como costumava ser, esse dia, todos planejaram ficar em casa, fazermos alguma coisa juntos, algum jogo ou apenas conversar, e com isso, a noite chegou. Por algum motivo, como acontecia com alguma frequência, a luz do bairro acabou, e ao contrário do que qualquer um acharia, só fez a noite ficar ainda mais interessante. Em momentos como esse, a gente ficava contando histórias de terror e conversando sobre coisas relacionadas. Antes das luzes acabarem, a ideia era jogar algum jogo de tabuleiro, mas toda a ambientação estava nos levando para algo diferente. Minha mãe nunca tinha velas em casa, apesar de sempre precisar, então, o meu irmão foi até um barzinho que ficava bem próximo e vendia de tudo um pouco, e logo retornou com a caixa de velas. Tivemos a ideia de fazer o jogo do copo, mas todos estavam bebendo, e minha mãe não tinha muitos copos sobrando. Alguns estavam até usando copo descartável. Isso não seria um problema, a intenção da brincadeira era tentar comunicação com o mundo sobrenatural, então daria para fazer de outra forma. Minha irmã deu a ideia do compasso. Na época, todos estavam falando dessa brincadeira, foi uma ótima oportunidade para fazer. Ela deu a ideia e todos concordaram, então ela buscou no meio da mochila dela um estojo que ela nunca tirava de lá, logo achando o compasso dentro do estojo. Aproveitamos e pedimos uma caneta para escrever tudo o que precisava em uma folha de caderno, para aí sim, começarmos a jogar. Como estava muito calor, deixamos as portas e janelas abertas, para o vento circular, e ficamos sentados ao redor da mesa da cozinha. Ninguém queria ficar sentado de costas para a porta da entrada, e nem para a porta que separava a cozinha do resto da casa. Era um breu assustador para os dois lados, e a impressão de que alguém chegaria pelas costas era terrível. O jogo começou. Não tínhamos tanta experiência com o compasso, mas com o sobrenatural era outra história. Já era costumeiro a gente fazer brincadeiras que chamassem espíritos. Começamos, e todos estavam fazendo um silêncio absoluto ao redor da mesa. As velas estavam começando a dançar, mesmo sem ter algum vento perceptível. E no meio de toda aquela concentração e energia circulando, meu tio perguntou se tinha alguém no lugar. A resposta não demorou, de cara, algo já estava se manifestando, mas não da forma esperada. Vimos ele tirar o dedo de cima do compasso tão rápido quanto estava se virando, dizendo que alguma coisa tocou nas costas dele. Ele foi uma das pessoas que ficaram sentadas de costas para a porta que separava a cozinha e o resto da casa. Insistimos perguntando o que ele sentiu exatamente, mas ele só dizia que alguém encostou nele, enquanto ficou olhando para trás. Agora, além da energia que estávamos colocando no jogo, tinha também o medo, e voltamos o foco para o compasso. Ficamos um tempo parados, olhando ao redor, só sentindo o ambiente, e aí sim, meu tio voltou a perguntar se alguém estava lá. Dessa vez, nada aconteceu, então continuamos esperando. Novamente, ele repetiu a pergunta, e além de mim, reparei que quase todos que estavam sentados ali sentiram alguma coisa. Foi um arrepio repentino, alguma coisa com certeza tinha se aproximado, meus olhos chegaram a lacrimejar. Porém, o compasso ainda não havia se mexido. Agora, minha mãe começou a falar alto, dizendo que sabíamos que tinha alguém com a gente, e começou a pedir para se manifestar. Nesse momento, algo estranho aconteceu. Ouvimos um barulho, como se alguém tivesse batido na porta sanfonada do banheiro, bem alto. Meu tio perguntou onde estava o cachorro, já achando que foi ele, mas estava no colo da minha mãe. Então quem bateu na porta? Perguntamos pelo jogo se foi aquele que estava desde o início com a gente que bateu. Estranhamente, pela primeira vez, o compasso se mexeu, só que ele virou para o não. Questionamos, ou ele estava mentindo, ou realmente foi outra coisa. Repetimos a pergunta e tivemos a mesma resposta. Não. Meu primo mal esperou a resposta, e já emendou perguntando quem tinha feito.
Agora, aconteceu algo mais estranho. Ao invés de responder pelo compasso, ouvimos uma voz que veio da sala, meio macabra, e aquele arrepio de antes voltou ainda mais forte. Todos os que estavam do lado da mesa mais próximo de lá, se viraram naquela direção, tentando ver quem estava lá, mas tudo o que vimos foi uma silhueta de alguém em pé no meio da sala, olhando pra gente. Meu tio pegou uma vela da mesa, levando até aquela direção, mas estranhamente, quando a sala ficou mais clara, não tinha ninguém, e mais estranho ainda, quando ele voltou com a vela para cima da mesa, voltamos a olhar para a sala no meio do escuro, e aquela silhueta continuava lá. Não estávamos imaginando, minha mãe, tio, primo, e eu, vimos a mesma coisa, e até quem não viu, ouviu algo de estranho, todos ficaram apavorados. Confesso que um medo começou a surgir, acredito que para todos que estavam ali. Ficamos nos perguntando o que havíamos visto, confirmando se ninguém estava imaginando. Enquanto isso, o clima de medo estava tomando conta, e felizmente, depois de poucos minutos, a luz do bairro voltou. Com isso, achamos melhor procurar outra coisa para brincar, e fomos jogar algum jogo de tabuleiro. Mas é certeza que assim como eu, ninguém tirou aquilo da cabeça pelo resto da noite.